dia. Desejamos um dia, uma semana, sempre com saúde e paz para todos. Gostaríamos de saber quem está na casa pela primeira vez. Muito gosto. No final, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que pretenda. Sinta-se entre família. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho com uma leitura de mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, cujo título é Ressuscitará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. É um excerto do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenómeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso, senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará o plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o Mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda a parte, nas mais variadas esferas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos ciclos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa estende-se a todos nós. Reponhamos a morte no seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Vamos então concentrar, unir os nossos pensamentos e libertar dos corações os sentimentos mais nobres e luminosos dos bons propósitos que nos animam, para que a união de todos quantos aqui nos encontramos nos dois planos da vida seja, de facto, proveitosa para aqueles necessitados das nossas vibrações, da nossa energia, dos nossos pensamentos. Pai de infinita bondade, Criador da vida, diante da magnitude da tua obra, rendemos-nos, Senhor, aos teus atributos absolutamente perfeitos, de amor e misericórdia sem fim, que nos acompanhas ao longo do tempo, tomando as medidas necessárias e oportunas para o nosso crescimento, para o processo evolutivo a que estamos submetidos
porque o final da tua obra, o final de cada um de nós, o nosso destino é a felicidade. Eis-nos, pois, Senhor, em oração, dirigindo igualmente a Jesus, nosso mestre e amigo, incomparável, para que acompanhe e ampare todos quantos sofrem nos dois planos da vida. E se ainda o temor da morte nos apoquenta a alma, não só por nós mesmos, mas por aqueles que partiram, como que se a ausência física representasse o fim da vida, o corte das relações, dos afetos, do amor. A doutrina espírita, Senhor, a boa nova, recorda-nos as tuas palavras e convida-nos à interpretação, à razão, à sensatez, já que é inexorável a nossa existência no plano físico, precária, porque aqui estamos por interesses superiores que nos escapam tantas vezes, mas que tu sabes, porque és tu, Senhor, verdadeiramente, que nos conduzes. Eis-nos, Senhor, orando por crianças, jovens, idosos, pelos toxicodependentes e suicidas, por todos aqueles que trabalham em favor do bem, mas por aqueles, Senhor, ainda que se comprazem no mal. E nos mais variados pontos da terra, onde a violência dos mais variados matizes se faz sentir, pedimos-te que inspires os líderes políticos das mais variadas nações para que se unam, se aproximem e permutem bons propósitos de paz e união, para que a humanidade possa evoluir nos mais variados aspectos. Mestre querido, pedimos-te por todos quantos te procuram em busca de consolo, e eis-nos aqui, Senhor, no propósito de adentrarmos as tuas explicações e refletindo sobre a tua mensagem, podermos compreender à luz da razão para chegarmos ao consolo que ameniza, que refrigera, que ampara. Inspira-nos a todos, Senhor, que a tua paz envolva todo este recinto e esta Assembleia. Muito obrigado, Senhor. A nossa mensagem introdutória de Joana de Ângeles para reflexão é a seguinte: é indispensável valorizarmos a aflição, sustentando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inesgotáveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. Ali, todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos serão consolados. É o recurso que se encontra, o recurso e a terapia que se encontra ao nosso alcance. Portanto, sempre que a aflição nos chamar às provas rudes, que são próprias da vida, mas que por alguma razão nos afligem ainda mais, então, na oração e o Evangelho, no estudo, na reflexão das lições imortais do Senhor. Hoje é precisamente o mês do livro do Evangelho e desta feita vamos iniciar o capítulo 24, cujo tema central é: não ponhais a candeia
debaixo do alqueire. E o tema, ou melhor, o capítulo comporta os seguintes temas. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Não vades ter com os gentios, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Coragem da fé, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, nós vamos hoje tratar dos seguintes itens. Candeia sob o alqueire e porque fala Jesus por parábolas. E o texto no Evangelho. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que se ilumine todos quantos estão na casa. São Mateus, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15. Portanto, este é um diálogo com Jesus, entre Jesus e os apóstolos, que muitas vezes se reuniam no aconchego do lar, sobretudo em casa da sogra de Pedro. Há um livro muito interessante que versa esses momentos mais íntimos, que é o livro com o título Jesus no Lar. Com detalhe, os mais variados temas e em conversas íntimas com os apóstolos, Jesus esclarece os mais variados temas que lhes são colocados por eles. E aqui este faz parte desses momentos. No item 2, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, cubra-a com um vaso ou ponha-a debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entram vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Portanto, refere-se aqui exatamente à questão da doutrina. Aquilo que aparentemente, doutrina da sua mensagem, aquilo que aparentemente parecia inexplicável e portanto, de difícil, complexa interpretação, são coisas muito simples, mas vamos ver mais adiante como a interpretação à luz da doutrina dos Espíritos nos esclarece aquilo que Jesus queria dizer. Portanto, aqui é no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E depois, no ponto 3, aproximando-se, disseram-lhes os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Portanto, como Jesus diz anteriormente, que ninguém põe a candeia acesa debaixo do alqueire. O alqueire era uma cesta que havia à época de transporte, como hoje, numa analogia, temos as cestas de vime que se usam ainda nas vindimas. Eram cestas semelhantes que eram usadas para transporte e que depois, com a evolução dos tempos, foram transformadas em medidas de peso. Ora, como vem aqui, Jesus diz que não é pôr a luz debaixo do alqueire, por baixo da cesta, mas por cima, para que ela de facto possa iluminar todo o recinto. E depois, como acontece muitas das vezes, nós acendermos aqui uma lâmpada, se houver 2 pessoas, ou 3, ou meia dúzia de pessoas que entrem no recinto, umas dirão: ai, está tão escuro. Outras: vê-se muito bem. Portanto, a luz é para iluminar todo o espaço. Depois cada um colhe o efeito da própria luz de acordo com as suas aptidões. Essa era a função do trabalho a que Jesus se submeteu. Ora, vamos adiante. Porque, mais adiante, no ponto 3, aquele que já tem, mais se dará e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo que tem, tirar-se-lhe-á. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E neles cumprir-se-á a profecia de Isaías, que diz:
ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Portanto, reportava-se aqui exatamente à mensagem, à interpretação da mensagem que era proferida. Porque o coração deste povo tornou-se pesado e os seus ouvidos tornaram-se surdos e fecharam os olhos para que não vejam e os seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, ele não os cure. Em São Mateus, capítulo 13, 10 a 15, nos versículos. Portanto, o que acontece muitas das vezes, e aqui, apesar da aparente contradição, não existe qualquer contradição. E porquê? Porque ainda procuramos muitas das vezes respostas, medidas que satisfaçam os nossos interesses materiais da vida física. E Jesus falava para o Espírito. O Espírito é eterno e existia antes da reencarnação, antes daqui chegarmos. E vai sobreviver à morte. E, portanto, os nossos interesses, embora devam ser cuidados os do plano material, a verdade é que é muito mais importante cuidar dos interesses do Espírito. Porque lá, mais adiante, nas reencarnações subsequentes que acontecerão, nós colheremos os efeitos do presente. E, como tal, é importante começar a compreender já para mudar aquilo que pudermos mudar, se de facto nós acreditarmos. Porque às vezes nós procuramos respostas para atender aos nossos caprichos, aquilo que nós entendemos ser a vida e os nossos interesses. Ora, Jesus também foi confrontado com situações dessa natureza, porque passava ao largo várias vezes de criaturas necessitadas e era interpelado pelos apóstolos por que razão não atendia àquele desgraçado. E ele dizia, é bom que ainda não se curem. Porque se viesse a cura, o que é que ia acontecer? Era o retorno às mesmas dissipações, às mesmas vidas que o tinham trazido até aqui, se não no presente, no passado. Então, quando Jesus se encontrava, reunia nas assembleias com as pessoas que o procuravam, ele estava a falar para as pessoas e ele sabia perfeitamente o que era cada um de nós. Lia pelas faculdades mediúnicas que tinha, ele sabia qual era o nosso currículo vitae espiritual, o que estava para trás, não é? E ele dizia logo, olha, dizia não, mas sabia perfeitamente o que era. E muitas das vezes, naquilo que nos condói, de facto, no momento, as circunstâncias de uma criatura, mas está ali um espírito rebelde. Está ali um espírito rebelde. E essas circunstâncias, no momento, devem ser aproveitadas para o espírito, essas e outras que nos tocam, cada um de nós, devem ser aproveitadas para refletir, para saber o que é melhor no momento, tendo em atenção o futuro. É para isso que nós cá estamos, foi para isso que chegou a doutrina espírita e foi por isso que Jesus veio ao mundo. Então, andam aqui na mensagem que a doutrina espírita deixa, na interpretação das Sagradas Escrituras, é de esclarecer e consolar. E cada um fará o trabalho que entender melhor. Quarto, causa admiração, aqui já é Kardec a comentar. Causa admiração que Jesus diga que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele mesmo oculta o sentido das suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. E nem todos podem compreender porquê? Porque estas são questões de natureza espiritual. E não tem nada a ver com a intelectualidade, tem a ver com a madureza do espírito e com as necessidades do espírito. E tal como acontece noutras matérias de âmbito intelectual, académico, científico,
Há pessoas que têm mais aptidões para umas coisas e há outros que não têm para outras coisas. Não é? E vemos pessoas que são com formações de concursos superiores, de facto extraordinários, e não são capazes, perdoem-me a expressão, de pregar um prego, porque não têm aptidões para isso. Não aprenderam. E quem diz pregar um prego, levantar uma parede, tem a sua ciência. Não é verdade? Tem a sua ciência. Ora, e há pessoas que não têm aptidão para isso. E há outras que, não tendo a mesma formação académica ou intelectual, são exímios, são artistas exímios que são capazes de pôr uma parede direitinha. A gente olha para ela, a luz bate e ela está direitinha. E, portanto, são questões de aptidões do próprio espírito. Ora, aqui no que concerne a isto, às questões espirituais, é exatamente a mesma coisa. É a madureza do espírito que nos habilita. E da razão. Quando nós procuramos verdadeiramente. Então, eu sou tolo, eu nesta vida não vou aprender nada no que diga respeito ao espírito. Não, não. O próprio Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á. Então, se isso não fosse possível, Deus não era justo, misericordioso para todos. Então, é importante que tenhamos em atenção, eu tenho vontade, eu quero e vou procurar resposta. É fundamental. Então, ele explica-se aos apóstolos dizendo: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender estas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil dizer-lhes tudo por enquanto. Não há em determinado momento da história, o Evangelho recorda isso, que se aproximou um mancebo, um indivíduo de Jesus, e queria que, disse a Jesus, isso está registado no Evangelho, que Jesus dissesse ao irmão para que ele dividisse a herança com ele. O irmão dividisse a herança com ele. E Jesus disse: não, eu não vim para pleitear as questões dos homens, todas são questões que se remetem aos tribunais da terra. Jesus veio por questões espirituais. Portanto, repare que estamos numa assembleia. Os senhores pensem com o devido respeito, reflitam só nisto. Será que nós não andamos pelos caminhos de Jesus naquele tempo? Não o vimos? Não o ouvimos? É bem provável. É bem provável que isso tenha acontecido. Ora, se algum de nós teve essa felicidade, a verdade é que ainda não aproveitou verdadeiramente a lição. Porque já lá vão 2000 anos e ainda continuamos por aqui. Ora, se tivéssemos de facto aproveitado essa oportunidade, nós já tínhamos rumado a outros destinos. Compreendem? Então, as lições que aqui estão são verdadeiramente para nós. Não são para os outros, são para nós. Ora bem, então, a tal candeia que ele ilumina, e agora cada um colhe de acordo com os seus interesses. E vai, e reflete, e coloca questões, por aí adiante. E vai, assim, abrindo, digamos, o seu entendimento às questões espirituais. Digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Porquê? Porque os apóstolos eram espíritos que traziam essa tarefa, essa missão. Que era porque no início eram centenas, cerca de 300 as pessoas que começaram a acompanhar diariamente Jesus. Mas aquilo dava muito trabalho. Dava muito trabalho. E também não havia proventos, não é? Então, aos poucos, aquele número foi-se reduzindo, até ficarem 12. E mesmo desses 12, nós temos espíritos que, contactando diretamente, convivendo diretamente com Jesus, pública e intimamente, vacilaram nos momentos cruciais. Inclusive o próprio apóstolo Pedro. Ora, estas dificuldades
estão ainda presentes em nós, que é compreender aquilo que é importante para nós. E porquê que é difícil aceitarmos? Porque vai mexer com a nossa zona de conforto. Não é verdade? Porquê? O conceito que nós temos da vida, da felicidade, é areia branca, mar azul, sentados, bom sol e à espera que a coisa corra e bem. Se aparece uma nuvem no céu, bolas, quer dizer que já vai chover. Então, é este conceito de felicidade, grosso modo, que nós temos a respeito da nossa existência e o que desejamos. E o que desejamos na Terra. Quando isso mexe, qualquer coisa, mexe com esses nossos interesses, é um problema. E então foi por isso que com Jesus muitos debandaram, exatamente. Porque a expectativa, e reparem que com Judas, equivocadamente, aconteceu uma interpretação errônea das circunstâncias da missão de Jesus. Porque ele estava convencido que Jesus vinha para chefiar um exército que iria expulsar os romanos da Palestina. E deixou-se enredar por esse projeto. E foi, de facto, invigilante e, infelizmente, acabou por cair nas propostas daqueles que se tornaram seus obsessores, no plano físico e no plano espiritual. Mas são os equívocos. Portanto, que ninguém pense que pelo facto de sermos espíritas, termos interesses no espiritismo, por virmos ao centro, por fazermos isto, por fazermos aquilo, que vamos estar isentos de vicissitudes, de experiências rudes da vida. Não vamos. Vamos receber apoio à medida da nossa transformação íntima, para que seja possível, tenhamos mais coragem, mais ânimo, mais energia, para enfrentarmos as vicissitudes do plano físico. Fazem parte do crescimento espiritual. Ora, nós trazemos, antes de reencarnar, um programa. A criatura mediana participa nessa programação, faz uma leitura do passado, faz uma leitura daquilo que são as suas conquistas, as suas virtudes e os seus insucessos, os seus defeitos, e ajusta a reencarnação seguinte com base nessa leitura. Estão a compreender? É como se nós aqui na Terra estivéssemos a programar qualquer medida. Espera aí. Ora bem, nós já tivemos isto, já fizemos isto. O que é que correu mal? Olha, o que correu mal foi isto, aquilo e aquilo outro. E o que é que correu bem? O que correu bem foi isto, aquilo e aquilo outro. Muito bem. Então, a próxima tarefa, tendo em atenção o que é bom e o que é menos bom, vamos executar da seguinte forma. É o que se passa. Eu espero. Aí está numa bolsa da senhora. Ui, é que eu faço favor. Para encontrar na bolsa da senhora, tem atenção aqui por baixo. Bom, então, desse modo, indica o verdadeiro sentido do não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam ver. Não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas, mas proporcionalmente à inteligência de quem se pretenda instruir. Compreende? Então, mesmo a doutrina espírita, que teve início com Kardec, aquilo que foi o básico, e por isso nós dizemos que é a codificação, que são as obras básicas da doutrina espírita, que nos capacitam no seu estudo, capacitam-nos para aquilo que é o seguinte, os passos seguintes. E vemos como as obras de André Luís, as obras de Filomeno de Miranda, as obras de outros médiuns e outros espíritos de referência, apresentam um progresso no conhecimento mais aprofundado, porque, em boa verdade, a codificação foi o arranque e é importante para compreender o que está ajusando. O após Kardec. Mas é aí que se começa.
no estudo das obras básicas da doutrina espírita. E mesmo hoje, muitos factos vêm ocorrendo pelo mundo que nós não conseguimos compreender ainda à luz daquilo que nos é facultado, e outros vamos compreendendo agora porque, à medida do amadurecimento espiritual, assim são trazidas as informações e explicações a respeito das leis naturais que regem aqueles fenómenos e aqueles processos. Estamos a compreender? Então, tudo é feito paulatinamente. Ora, muitas das vezes, acontece que na casa espírita, aquilo que se ouve, ali eles falam com os espíritos tocato lá. Aquilo é a toda a hora. É mesas pelo ar, é coisa, aquilo é uma festa. Bom, eu preciso de falar com alguém. Vou lá ao centro espírita, olha, vais lá que eles lá põem-te a falar com os espíritos. Não é verdade. Não é verdade. E não é verdade porque nós também para isso temos que ser preparados. Temos que ser preparados. Imaginem os senhores. Imaginem não. Percebam os senhores, porque eu vou relatar factos. Que estamos a dialogar com o espírito e o espírito diz assim para mim: tu agora fazes papel de santinho, mas olha, noutra vida foste tu que me mataste. Fizeste isto, fizeste aquilo, fizeste aquilo outro. Ora, eu não sei se alguém lhe agradaria ouvir isto, assim, de repente. Ou então, não, eu não. Pois não. Ou outro diz assim: tu agora és santinho e estás-nos aqui a querer convidar a passar para o teu lado, mas tu ainda há pouco tempo pertencias aqui ao nosso. Quem é esse nós? São os espíritos obsessores. Enfim, nos mais variados matizes e patamares. Portanto, até para isso é preciso ter preparação. E poder perceber como é que estas questões funcionam. Portanto, isto não caminha, não evolui à nossa vontade, mas à vontade daqueles que interpretam a vontade de Deus, e são eles que têm lá o passador, o torniquete, que eles... Olha, está em condições... E eles abrem mais um bocadinho o torniquete. Olha, ele já está melhor. Abre mais um bocadinho. Se vem alguém que não está em condições, fecha. Estão-me a compreender? Porque se o líquido, a informação for demais, nós ficamos inebriados. Então, não é conveniente. Até por questões de saúde mental. Portanto, não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas, mas proporcionalmente à inteligência de quem se pretende instruir. Desse modo, indica o verdadeiro sentido do não se dever pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Quando iniciamos a idade escolar, quem é que não vai à escola? Todas as crianças vão à escola. Há umas que têm mais apetência, outras menos apetência. Mas a escola está lá, o professor, a matéria, e ela é divulgada para que todos possam colher. Não é verdade? E aprender. Então, cada um vai aprendendo à medida das suas capacidades. Uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, mas tudo de forma ritmada. E aqui é exatamente a mesma coisa, quer dizer, a luz é colocada sobre o alqueire e agora cada um vai procurar a resposta se tiver interesse. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procurarão por si a luz viva. Porquê é que os homens procuram a luz? Porque, recorrendo às palavras de Jesus, que nos afirmou e informou: sois deuses e estáis condenados a vencer. Portanto, essa força íntima, o desejo íntimo do progresso, da evolução, é a dinâmica divina em nós e que desperta o interesse, se não for nesta vida, noutra vida, mas que desperta o interesse pela evolução espiritual. Respostas às suas frustrações, aos seus anseios. E, portanto, é imparável essa força.
E nós estamos todos munidos dessas características. Portanto, Deus habita em nós. É essa força interior, é esse combustível, se me permitem a expressão, que é a presença divina, de facto, que nos alimenta. Tendo Deus outorgado a inteligência aos homens para compreenderem e guiarem-se por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. Portanto, entre as coisas da terra e do céu, sim, nós reencarnamos, temos que viver de acordo com as leis terrenas, procurar uma vida digna, tão digna quanto possível, mas sem esquecer aquilo que são os interesses do céu, os interesses do Espírito, tendo em atenção que é eterno e que se prolonga para além da morte. E é assim que, paulatinamente, o homem vai descortinando a existência do mundo espiritual, de onde vimos para aqui e para onde iremos daqui, após a morte. Então, quer o nascimento, quer a morte, são processos naturais na vida, tendo em atenção que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, como nos disse Kardec, é a lei. Então, nós temos que nos preparar em atenção àquilo que é a essência espiritual, a nossa essência espiritual. Quinto, a providência só gradualmente revela as verdades à medida que a humanidade amadurece para a receber. Até mesmo cientificamente. As pessoas sabem que, agora reportando-nos a uma matéria mais recente, esta questão das vacinas para o Covid, muitas pessoas puseram em dúvida a sua eficácia e a sua essência, dada a rapidez com que os laboratórios cientistas chegaram à vacina, ao químico. Mas tudo isso teve a ver também à evolução da metodologia científica aplicada nesta matéria. Porque estamos agora no limiar de uma nova era já, com estudos muito gratificantes a respeito de uma vacina para a SIDA. Ela está a desembocar aí, relativamente próximo. E outros casos, o tratamento do cancro tem evoluído espetacularmente, o que significa que, mesmo no campo científico, na Terra, a evolução vai acontecendo à medida que a própria ciência e os cientistas, que são espíritos que reencarnam e que se preparam do lado de lá para essa missão, e têm a inteligência, a inspiração. Todos somos médiuns. E é através das faculdades mediúnicas, saibamos ou não saibamos, admitamos ou não admitamos, temos relação intuitiva, inspiradora com os espíritos das equipas das quais nós fazemos parte e onde nos preparamos antes de reencarnar. E esses, os nossos mestres, aqueles que nos orientam, continuam connosco, inspirando-nos para que, de facto, segundo a misericórdia divina e dentro daquilo que as circunstâncias a lei de causa e efeito permite, poder atenuar o sofrimento da humanidade. Portanto, tudo isto tem a ver com o amadurecimento, a evolução da maturidade espiritual das criaturas. É por isso que todas as religiões têm tido os seus mistérios, cujo exame proíbem. São os dogmas das religiões. Ora, o que é que fazem? Vamos ver o resto, o que diz ali. Jesus está com a razão ao afirmar que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. O que acontece muitas das vezes é que determinadas pessoas, determinados grupos, determinadas religiões, na posse destes conhecimentos, porque também aí há mediunidade, naturalmente não divulgam estes princípios, estas realidades,
fecham-na, trancam-na em grupos de elite da própria organização e o vulgo, o povo, as populações, as pessoas que acorrem aos seus templos não têm acesso a estes conhecimentos porque é preferível mantê-los na ignorância por uma questão de poder político, de poder temporal. Estamos a compreender? E é por isso que, chegados aos dias de hoje, há ainda muita ignorância, muita confusão nesta matéria. Ora, tudo virá a seu tempo. Tudo virá a seu tempo. Porque aquilo que não dá frutos acaba por perecer. Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes abstratas da sua doutrina, porém fez da humildade e caridade para com o próximo as condições básicas da salvação. Tudo quanto disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidades. E porquê? Porque qualquer pessoa tem o discernimento para saber o que é o bem, o que é a caridade, e sujeito à máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E disse Jesus, está aí a lei e os profetas. Tudo está ali condensado. Certo? Ora, quem é que não compreende isto? Ninguém. Então, este foi o caminho mais importante. Aquilo que ficou claro na doutrina de Jesus, na sua mensagem, é que nos amássemos uns aos outros e que nos perdoássemos, que nos tolerássemos, que nos compreendêssemos, porque, em boa verdade, todos somos carentes de perdão, de misericórdia. Portanto, em boa verdade, não somos modelo para ninguém. Modelo maior só Jesus. Ora, não temos qualquer razão quando não somos ou não amamos aqueles que nos rodeiam, ou não nos esforçamos por isso. Tendem atenção que essa é a máxima maior da vida. E foi essa razão, foi essa orientação que Jesus deixou e que instigou as criaturas a praticarem a caridade, a humildade, que é a primeira, é a pedra básica de toda a estrutura espiritual, de todas as virtudes, é a humildade. Porque a humildade é a virtude que me faz colocar no lugar do outro, perceber o outro, para poder agir tendo em atenção o outro, para o amar, para o auxiliar, por aí adiante. Certo? Estamos? Alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. Então, aquilo que exigia mais reflexão ficou para a posteridade. Mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa compreensão ficava reservada para tempos posteriores. Os apóstolos diziam a Jesus, ó mestre, tu fala-nos tanto em Deus, Deus aqui, Deus acolá, Deus é bom, Deus é Pai, onde é que está Deus? E Jesus não tinha outra forma de lhes fazer entender, porque não tinham ainda capacidade para saber. E disse, quem me vê a mim, vê o Pai, vê a mim nas minhas ações de amor, de perdão, de tolerância para com o próximo e por aí adiante. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, estas palavras geraram confusão e contendas. E muitos até querem crer que Jesus é Deus, mas não é. Jesus é um espírito como qualquer um de nós que esteve sujeito às mesmas leis, ou que está sujeito às mesmas leis que nós estamos. Porque as leis divinas são eternas, imutáveis, absolutamente perfeitas
e destinadas a todos os espíritos. Mas como Deus já cria desde os tempos imemoriais, então há espíritos que já se adiantaram muito mais, há espíritos que ainda estão a meio da escala, e há outros que estão ainda a reencarnar nas primeiras experiências da vida física. Então, somos, porém, todos filhos de Deus e sujeitos às mesmas leis. E a trilhar o mesmo caminho. Ou melhor, os mesmos princípios. Porque depois o caminho que nos está destinado depende da nossa vontade. Se nós não queremos ir por o caminho que nos está indicado, se vamos por um atalho, podemos ir ao nosso livre-arbítrio. Contudo, normalmente o que acontece é que se for um pneu naquele lado, não posso ir por aqui, tenho que voltar, vou por aquele, afinal de contas fiz mal, devia ter ido logo pelo caminho, pela autoestrada e venho aqui por um atalho e fiquei pior. Isto é no sentido figurado. Então, mas Jesus já era um espírito puro. Diga? Mas Jesus já era um espírito puro. Quando esteve entre nós, já. Mas isso não significa que ele não tenha estado e está sujeito às mesmas leis divinas quando nós estamos. Só assim é que nós compreendemos um Deus justo. Portanto, foram esses pontos que deram ensejo a diversas interpretações até que a ciência e o espiritismo revelassem as leis da natureza que lhes tornaram perceptíveis o verdadeiro sentido. Portanto, reparem o que aconteceu a Galileu, quando foi chamado à igreja por causa da afirmação que ele fazia, que ele fez, que era a Terra que andava à volta do Sol. E ele foi obrigado a abjurar ali, a desmentir-se. Porque senão ia para o cadafalso. Ora, isto significa o quê? O avanço da ciência relativamente à religião. E enquanto a ciência esteve sob a alçada da religião, ela nada evoluiu. Porque tudo era escrutinado pela religião e comandado pela religião. Portanto, aquilo que a religião dissesse, aliás, acontece nos dias de hoje ainda, era aquilo que mandava. Ora, quando a religião se afastou, a ciência se afastou da religião, tornou-se materialista, mas, contudo, foi a oportunidade de fazer progredir a humanidade. E assim tem sido até ao momento a descoberta de novos mundos, e a própria ciência veio revelar que a Terra e o sistema solar mesmo dentro da nossa Via Láctea, é uma organização muito pobre na própria Via Láctea. E a Via Láctea a que nós pertencemos é uma estrutura pequena relativamente a outras que existem no universo, porque o universo não tem limites. Nós não conseguimos perceber isso. Pois não? É ilimitado. Conseguimos andar, não é? Vamos andando para a nossa capacidade, para aquilo que estamos, e isto nunca mais acaba. Não, nunca mais vejo o fim nisto. Olha, não vou voltar para trás. Não, isto não é para mim. Reparem que é o cérebro, o entendimento, que ainda não consegue alcançar essa magnitude da eternidade. Enfim. E se nós formos a Deus, dizem que Deus é eterno. Sim, senhor. Mas é eterno para a frente e é eterno para trás. E agora, no nosso entendimento, nós perguntamos, mas onde é que Deus teve início? Não, Deus é eterno para trás. Não compreendemos. Não temos condições de inteligência ainda, com o devido respeito, para entender o significado disto. Portanto, são aqueles enigmas que permanecem, não são dogmas, são enigmas que permanecem, porque ainda não temos inteligência e entendimento. O nosso cérebro não se desenvolveu o suficiente. Ora, isto tem que ser com muito cuidado, porque quanto maior for a inteligência, normalmente o que é que acontece? A inteligência tem apetências para ações bélicas, criar armas novas, destruição maciça. A Terra tem hoje países, meia dúzia de países,
se fosse conjugar toda a força nuclear que esses países têm em armas, a Terra seria destruída. Absolutamente reduzida a pó. A pó. Nós nem tínhamos tempo de dizer ai. Portanto, veja-se como é importante que estas coisas venham paulatinamente. O Espiritismo hoje projeta a compreensão sobre uma imensidade de pontos outrora obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Já aqui falámos deste tema. Os espíritos conduzem-se com admirável prudência ao darem as suas instruções. Ora, mas os espíritos que lidam connosco diretamente, que conversam connosco, mesmo os que lidavam com Kardec, sabem tudo? Não sabem. Não sabem. E, portanto, também eles estão numa escala, digamos que, mais acima da nossa, mas não tão evoluída que consigam, por exemplo, responder a esta questão. O que é que significa? Explique-me a eternidade divina para trás. Não conseguem. Estão-me a compreender? Quer dizer, são mestres para nós, mas são alunos para outros que são instruentes para outros que estão ainda mais acima. E assim, sucessivamente, por aí sempre, até chegar a Jesus. Certo? Muito bem. Compreenderam? Alguma dúvida? Portanto, e os espíritos conduzem-se com admirável prudência ao darem as suas instruções. Só gradualmente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as restantes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Portanto, estamos a falar de mensagens destes comentários de Kardec que remontam ao século XIX. Aí por volta de 1870, por aí adiante. Tendo em atenção que o Livro dos Espíritos foi recebido em 1857, Kardec teve o primeiro encontro com as manifestações das mesas girantes em cerca de 1851, 1852. Portanto, Kardec faz este comentário que está em consonância com aquilo que encontramos na própria doutrina, nas revelações que vão sendo feitas por outros espíritos. E essas revelações estão todas encadeadas e remontam até Kardec, até às obras básicas. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a um reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria prejuízo para a sua divulgação. Se os espíritos ainda não divulgam tudo ostensivamente, não é porque haja mistérios da doutrina, mas porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Nós temos um facto muito conhecido que ocorreu com Chico Xavier. Quando ele recebeu o Nosso Lar, ele enviou a obra, que é o primeiro livro da coleção de André Luís, enviou a obra para a Federação Espírita Brasileira para a analisarem, para a avaliarem, e eles não aceitaram a obra. E a obra foi remetida para o Chico Xavier. Então os espíritos disseram, guarda a obra, até ao momento oportuno nós vamos dizer quando é que poderás divulgá-la. Portanto, isto demorou cerca de 30 anos. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, exatamente a mesma coisa. Ela recebeu a obra, mas os espíritos disseram-lhe para não a publicar de imediato, que lhe diriam a data oportuna para esse efeito. Porquê? Porque iria causar muita celeuma, muitas contradições, muitas divergências, muita discussão. E assim foi preferível em data posterior. Então nós temos aqui, terminamos o nosso trabalho.
Perdão, eu não li aqui a última parte. Se os espíritos ainda não divulgam tudo ostensivamente, não é porque haja mistérios na doutrina, mas porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Portanto, já falámos o suficiente sobre esta matéria. Há alguma dúvida sobre a matéria que hoje aqui estudamos? Compreendemos todos? Para a semana pode haver teste. Já sei que vai faltar muita gente, já tem compromisso, já tem que ir aqui, tem que ir acolá, não é? Pronto, mas é importante, de facto, que tenhamos em linha de conta aquilo que a doutrina espírita nos oferece, a nós espíritas, e, sobretudo, aconselhamos que no momento de dificuldade, porque passamos, mas que fazem parte do processo evolutivo, individual e coletivo de cada um, de cada país, da humanidade, nós aconselhamos sempre a reunião do Evangelho no lar. Reparem que está aqui esta figura muito interessante, em que o pai, a família, o casal, os pais, rodeados por 3 dos seus filhos, com os livros de doutrina, aqui um jarrinho de água com uns copos para beberem água fluidificada, e à volta os espíritos. Os espíritos que estão a tutelar esta família. São os espíritos que auxiliam a família e naquele momento. Qual é a importância do Evangelho no lar? É procurarmos, tanto quanto possível, ter um momento para o estudo do Evangelho, que não é nada dilatado, é cerca de meia hora entre uma oração de abertura, a leitura sequencial do Evangelho, com a interpretação, comentários sadios, e depois, no final, nova oração para encerramento. A reunião do Evangelho traz condições energéticas e vibratórias e afina a nossa mente com os espíritos que nos tutelam. E dá-nos ânimo, força, coragem interior, para além do momento que é a oportunidade do convívio da família, da reunião da família, naquele momento. Mas eu sou sozinho. Faz na mesma, tem família espiritual. Mas a outra pessoa com quem vivemos, a família não quer. Faço eu. Ao dia e à hora que me der melhor conveniência, às vezes por razões profissionais, mas que devem ser, digamos que, cumprido o mais rigorosamente possível, porque os espíritos tomam nota. Eles sabem que naquele dia e naquela hora, têm que estar em casa daquela pessoa para dar o apoio ao Evangelho no lar. E, portanto, no mínimo uma vez por semana, dedicamos à leitura do Evangelho e à oração. Pode ser repetido ou replicado durante a semana? Pode. Tem alguma contraindicação? Não, senhor. Antes, pelo contrário. Olha, é gratuito, é indolor e, portanto, só se alguém não estiver de acordo com a proposta, mas temos que respeitar as diferenças de cada um. E assim terminamos o nosso trabalho da manhã. Não restou nenhuma dúvida? Muito bem. Então, vamos encerrar o trabalho, propondo-nos à oração. Este é um momento muito particular através do qual os espíritos
trabalhadores da instituição se aproximam ainda mais de cada um, aplicando as suas energias benfazejas, e por isso estejamos despertos, abrindo a nossa alma de par em par, com o desejo sincero de recebermos essas energias que nos fortificarão. Elas percorrem todo o nosso organismo. Estamos envolvidos como que numa redoma de luz. E estas recebem dos altiplanos da vida pétalas perfumadas de saúde e paz que impregnam em profundidade o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso organismo físico, o nosso cérebro. Eis-nos, Senhor, diante de vós, recordando as reuniões que mantinhas com aqueles que te procuravam. Rodeado pelos elementos da natureza, nos campos floridos, junto ao Rio Jordão, absorvemos, Senhor, ainda hoje, essas energias com que impregnavas todo o ambiente e em que todos se banhavam, revigorados, partiam felizes, alegres, na continuação das suas vidas mundanas. Hoje, porém, Senhor, nós mais conscientes da nossa tarefa, este grupo aqui presente nos dois planos da vida, interagimos convosco, emprestando o melhor de nós, para que essa matéria libertada vá ao encontro das necessidades dos espíritos em convalescença, para a recomposição das suas forças orgânicas, da textura espiritual e da configuração humana. Assim, Senhor, faz de nós instrumentos da Tua vontade, carreando a nossa humilde dávida para o bem dos nossos irmãos. Estende, Senhor, os benefícios a todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Nos mais variados países onde se fazem sentir a violência, a fome, a ausência de assistência médica, de escolaridade, a repressão. Ó Senhor, a humanidade cega ainda não consegue sensibilizar-se com o Teu convite de amarmos o próximo como a nós mesmos, respeitá-lo acima de tudo. Por isso, Senhor,
eis-nos aqui reunidos para contribuirmos para os esforços da espiritualidade superior. Que a tua luz e o teu amor possam encontrar-se neste momento, aqui, Senhor, e em todo o planeta, beneficiando espíritos encarnados e desencarnados. Sobretudo, os mais remitentes na mudança. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.